Fala, fiel torcida, fim de jogo lá em Itaquera, Neoquímica Arena, Corinthians 1/0. E o Corinthians está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Venceu, era o esperado, né? O Corinthians já tinha vencido o primeiro jogo lá em Santa Catarina, em Florianópolis, por 1/0, gol do Lingard, e vence em Itaquera, gol do Yuri Alberto. O desempenho foi bom, foi positivo, o Corinthians dominou praticamente o jogo todo. Podemos dizer aí, foi 80% a 90% de posse de bola. O Barra não ofereceu risco algum ao Corinthians. Mas vale destacar uma opinião crítica aqui, que o Corinthians poderia ter feito os gols mais cedo, poderia ter feito já no primeiro tempo, para ter tranquilidade, poderia ter feito no início do segundo tempo, deixou pro final. Tinha que ser no estilo Corinthians, tinha que ser no estilo sofrido, doloroso, por mais que o Barra não ofereceu perigo, risco ao Corinthians, mas tinha que ser desse jeito. Bom, essa é a minha crítica, porque esse jogo, Corinthians praticamente com todos os titulares, algumas alterações, nós vamos falar aqui, mas poderia ter sido melhor, tá? Questão da posse de bola, do toque de bola, das finalizações no gol, né? Vale destacar aí um grande jogo do goleiro Everton, do Barra, grande destaque, certamente vai receber proposta de outros times agora ao término da eliminação do Barra da Copa do Brasil, mas o Corinthians tem qualidade suficiente para poder meter uma sacolada. Eu dizia, Barra não é um time bobo, campeão da Série D, campeão catarinense desse ano, faz uma Série C regular e tudo mais, né? Vem de resultado positivo, tem um grande goleiro, uma boa defesa, passou pelo América Mineiro para poder estar nessa fase, mas Corinthians é o Corinthians, Itaquera. Jogo numa quinta-feira, 7h30 da noite, né? O Neoquímica Arena praticamente lotada, pressão da torcida, para um gol aos 38 minutos do segundo tempo, 1/0, eu acho pouco, tá? Pouco pelo que o Corinthians apresentou. Bom, vamos às notas. Péssimo, regular, bom ou ótimo. Hugo Souza, regular. Mateuzinho, regular. Mateuzinho, ele não foi muito ativado, não foi muito requisitado no jogo inteiro. O Hugo, muito menos. O Hugo poderia até aqui não receber nota alguma, porque praticamente não participou do jogo. Ele assistiu, essa que é a realidade. Gabriel Paulista, bom, meteu um chute de fora da área, ia ser um golaço, bateu na trave. Aí vem um babaca lá da Prime Video, da Amazon Prime Video, que por sinal, que transmissão horrível, que narração horrível, nossa, tava ficando nervoso com aquele cara narrando. E aí um bobão lá falou o seguinte, o Gabriel Paulista aqui tá discutindo com o Diniz e não sei o que lá. Eu falo, rapaziada, os caras tentam de todas as formas criar crise no Corinthians, repercussão no Corinthians, aí vai vir outros babacas aí com leitura labial, fazer dublagem, o cacete. Eu falo, não dê audiência pra esses caras. Não dê audiência pra essa mídia suja, anticorintiana, que quer causar crise no Corinthians. Se eles pudessem, eles inventariam notícias ruins do Corinthians todos os dias. É que eles não podem fazer isso. Às vezes até fazem, mas eles não podem, porque sabem que dá audiência. Certamente vão pegar cortezinho e vão colocar lá. Não dê audiência pra esses caras, eu falo. Venha se energizar do corintianismo real, verdadeiro. Não só de mim. Tem outros canais aí, tem outras pessoas boas também que falam a verdade. Tá? Eu só assisti porque não fui pro jogo, não fui pro estádio hoje, mas por isso que eu assisti. Eu não assisto nada, não acompanho nada, eu não vejo nada. As coisas que muitas das vezes eu falo aqui chegam até mim por terceiros. Porque eu já perdi a paciência. E muitos que se dizem até corintianos, eu posso até dar nomes aqui. O Neto, do Donos da Bola, é um deles. Ronaldo Giovanelli, aquele programinha da Band lá, fica só fazendo piada. O Neto, que é um personagem, um ator, né? Casagrande, que veste a camisa do Corinthians e daqui a pouco tá vestindo a camisa dos Porcos, do São Paulo, né? O Benja, e entre outros caras, Ivan Moré, é uma lista grande, aqueles caras da ESPN, da própria Globo, enfim, são poucos ex-jogadores, jornalistas, pessoas da mídia, que a gente pode dar um pouco de credibilidade. Dá pra contar nos dedos de uma mão, inclusive, tá? Não se fazem mais corintianos na mídia como o Chico Lang, por exemplo. É doido? Mas fala a verdade, não passa pano pra ninguém. Inclusive parece que a Gazeta mandou ele embora. Enfim. Eu parei onde? Gabriel Paulista, né? Bom. Gustavo Henrique, bom. Angileri jogou como titular hoje. Foi muito ofensivo, né? O Angileri geralmente é defensivo, foi muito ofensivo, mas regular. Fez uma jogada ali na ponta esquerda, cruzou, o Bidon pegou de primeiro, o goleiro espalmou, mas não passou disso. Tanto é que no lugar dele entrou o Bidu,
que 6 por meia dúzia, né? A gente até achou que o Bidu ia atacar mais, é mais ofensivo do que o Angileri, mas foi uma partida irregular, literalmente 6 por meia dúzia. Alan jogou de primeiro volante, olha, não fez uma boa partida. O babaca da Prime Video disse que ele fez um bom jogo, na minha opinião não, ele fez o mais do mesmo, regular, tá? É porque as outras partidas do Alan eram péssimas, nessa ele foi regular. Mas também o Barra não exigiu muita coisa. André, da base, péssimo. Mais uma partida péssima do André. O Diniz está tentando recuperar. É visível. Está tentando recuperar a confiança do moleque. Sabe que o moleque vale uma bala. Sabe que se ele recuperar o bom futebol, o moleque tem futuro. Se abalou depois que o Corinthians negou a proposta do Milan e tudo mais, aquela coisa toda. É compreensível, é um jovem, precisa de estrutura em todos os sentidos e aspectos. E nós acreditamos nele. Né, acreditamos no potencial dele. Então o Diniz, como uma pessoa experiente, um psicólogo, por sinal, tá tentando trabalhar em cima disso. Mas, na minha opinião, a gente não pode se queimar, se ferrar, para não falar outra coisa, por causa do André. André tem que ir pro banco. Carrilho tem que ser titular. Hoje, tudo bem, contra o Barra, tinha vantagem de um gol, tudo mais, blá, 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 blá. Domingo é contra o Botafogo. É Carrilho titular, ô Diniz. Carrilho titular. Estavam com você ontem estávamos lá no CT Joaquim Grava, falei com o Diniz, Carrilho é titular, Diniz. Até que o Carrilho mostre o contrário ou que o André volte a jogar bola. Essa que é a realidade. Péssimo pro André. No lugar dele entrou o Caio César, bom. Inclusive concorre a craque fielzão do jogo, tá? Bom. Entrou, no primeiro minuto que entrou, já fez aquela faísca, aquela fumaça pela ponta direita, rabiscou, cortou pra dentro, bateu várias vezes no gol, enfim. Moleque é esperto. Temos que usar mais essa desenvoltura, esse quebrar das linhas, esse desequilíbrio que ele causa no adversário do Caio César. Muito importante. Breno Bidon, péssimo. Você pode discordar, mas na minha opinião, fez uma partida ruim hoje. Rodrigo Garro, bom. Concorre a craque fielzão, excelente. O Garro dominou todas as ações do jogo, chutou no gol o tempo inteiro, deu assistência, inclusive a assistência do gol, que aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo do Yuri Alberto. O Garro meteu uma bola sensacional entre os zagueiros e o Yuri recebeu de frente pro goleiro, entre os zagueiros, meteu aquela cavadinha, golaço, assistência do Garro. Concorre a craque fielzão. No lugar dele entrou o Dieguinho, sem nota, não pegou na bola. Jess Lingard, péssimo. Ofuscado, escondido, errando passe, perdido, péssimo. No lugar dele entrou o Zaccaria Labiad, bom. Gostei do jogo do Zaccaria, poderia entrar mais vezes, mais cedo, né? O Diniz poderia dar oportunidade, inclusive quando for o time misto, bota de titular, dá rodagem, dá minutagem pra ele. Tá? Hoje fez um bom jogo quando entrou no lugar do Lingard. Yuri Alberto, pelo gol, por ser decisivo, frio, calculista, deu o gol da vitória, golaço, por sinal, artilheiro da Neoquímica Arena e tudo mais, bom. Se não fosse isso, seria regular. No lugar dele entrou o Pedro Raul, teve 3 chances, né, de finalização, um chute de fora da área, 2 cabeçadas no final do jogo, regular. E o técnico Fernando Diniz, bom. Corinthians, como eu disse, dominou aí o jogo todo, 80% a 90% da posse de bola do jogo todo, várias finalizações, várias defesas do goleiro adversário, porém uma coisa me incomodou, eu já falei aqui, não buscar o gol, aquele ego, aquele orgulho, que vai fazer o gol a qualquer momento, achar que vai fazer o gol a qualquer momento. Cansamos de tomar bola nas costas, lá ele, de ser eliminado, perder gols assim. De times de menor expressão, por sinal. Achar que vai vencer a qualquer momento e puf, gol dos caras. Um gol achado, uma bola cruzada, uma sobra, um escanteio, coisas assim, um contra-ataque. Acontece. Já aconteceu com nós. Então vamos... Ô Diniz, vamos abrir o olho, tá? Mas no mais, o desempenho foi excelente do time. Então pra mim o jogo foi bom, o Diniz foi bom. E o árbitro Marcelo de Lima Henrique, carioca que apita pela Federação do Ceará. Já nos prejudicou muito historicamente, mas o jogo hoje não exigiu, não interferiu no resultado, deu cartão quando foi preciso, apitou quando foi preciso, deixou o jogo correr muitas das vezes, enfim, não ficou de conversinha com ninguém, mas, como eu disse, até porque só um time jogou. Então, bom pro Marcelo de Lima Henrique, eu não vou puxar seu saco, mas bom. E o jogo foi bom, como eu já falei. Bom, Corinthians volta a campo domingo contra o Botafogo, jogo válido pela 16ª rodada, Campeonato Brasileiro, hora de virar a chave, tá? Os objetivos estão sendo alcançados. Se tratando de Copas, eu já falei, conquista é nas Copas. Copa do Brasil, hoje classificado, Vapo, é nóis.
Libertadores já garantiu a classificação para as oitavas com 2 rodadas de antecedência. Então vamos agora, ó, focar no brasileiro. Vencemos nos tricas, um clássico importante em casa. Agora vamos engatar uma sequência de 3, 4, 5 vitórias pra gente, ó, respirar no Campeonato Brasileiro e ter tranquilidade, virar a página, ficar ali entre os 10 primeiros, tá ótimo. E focar na Copa do Brasil, focar na Libertadores, em busca dos objetivos. Esse é o meu ponto de vista. Você concorda? Deixa nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião, o que você acha disso, se você concorda com o desempenho do time hoje, se você tá feliz, tá satisfeito com a classificação, você acha que o Corinthians poderia ter feito mais? Enfim, eu quero saber a sua opinião através do comentário. Deixa aqui que nós vamos ler todos os comentários. Bom, é isso. Coringão classificado, venceu mais uma em casa, espantando a má fase, espantando aquela situação chata que ficou depois de ter perdido pro Mirassol, né? Conseguindo essas classificações, conseguindo esses resultados positivos. Ontem nós estávamos lá no CT, inclusive ficamos de plantão lá no CT Joaquim Gravo, das 10 da manhã até as 3 da tarde, num sol desgraçado, né? Até, não sei se ele tá aí no vídeo, David da Fiel, tamo junto, irmão, valeu por fazer companhia pra nós lá, deu toda a assistência pra nós. A gente pôde conversar com alguns jogadores, inclusive conversamos com jogadores, conversei com o Diniz. Vem surpresa no canal do Fielzão, se preparem, vem uma grande novidade aí no canal, então se você não é inscrito, clica aqui no botão inscreva-se, ativa o sino, porque ó, estamos preparando uma surpresa para todos os inscritos do canal do Fielzão, ainda essa semana a gente vai divulgar, a gente vai postar aqui em primeira mão. Então, estivemos lá no CT, tivemos aquele papo fiel mesmo, de Fielzão, incentivando os caras pro jogo de hoje e deu bom. Agora, tranquilidade, respirar e já, ó, virar a chavinha, porque domingo o couro vai comer, o bicho vai pegar contra o Botafogo lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. Então, é isso, fiel. Vote no craque Fielzão, Rodrigo Garro, Caio César ou Yuri Alberto. A enquete está aqui no ar no canal, vote, porque nós voltamos depois elegendo o craque Fielzão entre Corinthians 1/0. Tamo junto, fiel. Forte abraço a todos, até a próxima. Assim que tiver mais informações, a gente volta em primeira mão aqui no canal do Fielzão. Você não perde nada do que acontece no Coringão. Positividade sempre e vai, Corinthians!